Você já acordou no meio da noite com aquela sensação pesada no peito, sem motivo aparente? Já estava prestes a tomar uma decisão importante e sentiu aquela voz interna sussurrando que não vai dar certo, que você não merece, que é melhor nem tentar? Eu preciso te dizer uma coisa agora. Esses não são seus pensamentos, e existe um ensinamento que foi deliberadamente apagado da história, justamente porque ele te dá o poder de silenciar essa voz para sempre. Hoje você vai descobrir o que Jesus revelou em uma sala fechada, na escuridão, a um grupo seleto de discípulos, algo tão ameaçador ao sistema de controle que 300 anos depois, uma purga organizada foi lançada para destruir qualquer rastro disso. Não era uma oração, não era um ritual complexo, era um metal. E esse metal é capaz de criar ao redor do seu corpo um campo que os arcontes, as entidades parasitas descritas nos textos gnósticos de Nag Hammadi, são fisicamente incapazes de atravessar. Fique até o final deste vídeo. Cada parte do que vou te mostrar se encaixa na próxima. E se você sair no meio, vai perder a chave que ativa tudo isso. Porque não basta saber qual é o metal. Você precisa entender por que ele funciona, como ativá-lo e por que o sistema fez questão de que você nunca soubesse disso. Vamos começar pela realidade que você foi treinado para não questionar. Existe uma camada da sua experiência que ninguém te ensinou a nomear. Você sente ela na segunda-feira cedo, quando o despertador toca e aquele peso familiar desce pelo seu peito antes mesmo de você lembrar de qualquer problema real. Você sente quando está quase atravessando um limite pessoal importante, uma conversa difícil, uma decisão corajosa e do nada surge um cansaço inexplicável, uma distração, um impulso de procrastinar. Você sente quando sonha com algo grande para a sua vida e uma voz interna, tão parecida com a sua própria, começa a listar todos os motivos pelos quais aquilo é impossível. Nós fomos ensinados que isso é fraqueza humana, falta de fé, falta de disciplina. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. Mas os textos gnósticos, os manuscritos encontrados em Nag Hammadi, no Egito, em 1945, textos que a Igreja tentou destruir completamente no século IV, descrevem um mecanismo completamente diferente para essa experiência. O Apócrifo de João, um dos textos mais importantes desse conjunto, apresenta uma cosmologia que vai te incomodar da maneira certa. Segundo esse ensinamento, o mundo material não foi criado pelo Deus Supremo, o Monade, a consciência pura e original. Foi criado por uma entidade secundária chamada Demiurgo, um criador falso que moldou o mundo físico não para te libertar, mas para te conter. E o Demiurgo não trabalha sozinho. Ele tem agentes. Eles são chamados de arcontes. Antes que você descarte isso como mitologia, deixa eu te mostrar como esses arcontes são descritos de uma forma que vai te fazer pensar no seu dia de hoje. Os arcontes, segundo a hipóstase dos arcontes, outro texto de Nag Hammadi, não são criaturas físicas com chifres e fumaça.
Eles existem em frequência, no espaço entre seus pensamentos. Eles não podem criar nada por conta própria porque são entidades derivadas, secundárias, mas eles podem se alimentar, e o alimento deles é específico, a sua energia emocional mais densa, o medo, a culpa, a vergonha, a confusão, o desespero. Pensa comigo. Se uma entidade parasita precisasse manter um ser humano produzindo essas emoções de forma consistente, o que ela faria? Ela não apareceria com chifres. Ela se disfarçaria como sua própria voz interna. Ela usaria sua memória contra você, trazendo à tona arrependimentos de 15 anos atrás, no momento em que você está tentando agir com coragem. Ela usaria seu amor pelas pessoas ao seu redor para gerar culpa onde não existe culpa real. Ela criaria urgências falsas para esgotar sua energia antes que você chegasse ao que realmente importa. Isso ressoa com alguma coisa que você já viveu? Não estou dizendo que toda dificuldade da sua vida é culpa de uma entidade externa. O que estou dizendo é que existe uma camada da sua experiência que vai muito além do psicológico e que os ensinamentos proibidos do gnosticismo primitivo mapearam essa camada com uma precisão perturbadora muito antes de qualquer ciência moderna. E Jesus sabia disso, e ele revelou a solução. Para entender o que foi revelado, você precisa entender quem eram os pneumáticos. Esse é um termo gnóstico que descreve uma categoria específica de seres humanos. Segundo esses ensinamentos, nem todos os humanos foram igualmente moldados. Alguns carregam dentro de si uma centelha divina ativa, um fragmento direto do monade, a consciência original que existia antes deste mundo ser construído. Esses são os pneumáticos. Os arcontes não atacam aleatoriamente. Eles são especificamente atraídos para os pneumáticos, porque a centelha divina é exatamente o tipo de energia que eles não conseguem gerar por conta própria. É como um parasita que só se interessa por certos hospedeiros. Quanto mais desperta sua centelha, mais você é um alvo. E aqui está o detalhe que muda tudo. Os arcontes só conseguem se alimentar dentro de uma faixa específica de frequência emocional. Abaixo de um certo limiar vibracional, eles têm acesso livre, mas acima de um certo ponto, eles não conseguem nem perceber você. É como tentar sintonizar um rádio AM em uma frequência FM. Os sinais simplesmente não se encontram. A questão é, como você sobe acima dessa faixa de alcance e se mantém lá? É aqui que entra o que foi ensinado nas comunidades gnósticas primitivas. E é aqui que entra o que Jesus revelou. Imagina a cena. Uma sala fechada, sem luz externa. Um grupo pequeno, não os 12 que aparecem nas narrativas canônicas, mas um círculo interno ainda menor. Pessoas que já tinham passado por uma iniciação prévia. Jesus retira algo de perto do seu corpo e começa a falar sobre a natureza dos arcontes com um nível de detalhe técnico que não aparece em nenhum dos 4 evangelhos oficiais. Ele descreve o mecanismo de alimentação. Ele descreve como os arcontes se fixam ao campo energético humano através das emoções densas. E então ele diz algo que ninguém esperava. Ele diz que existe, na criação material, um elemento que o demiurgo não conseguiu capturar completamente. Um elemento que reteve uma ressonância vibracional direta com o monad, com a frequência original que existe antes e além da arquitetura deste mundo controlado. E ele nomeia esse elemento. Mas antes de te revelar o nome, preciso te mostrar por que isso é tecnicamente possível. Porque essa não é apenas uma questão de fé. Há uma mecânica aqui que vai te impressionar. A física moderna confirmou algo que os gnósticos descreveram em linguagem mística 2000 anos atrás. A matéria não é sólida, ela é frequência. Cada elemento da tabela periódica tem uma assinatura vibracional única, uma combinação específica de frequências eletromagnéticas que o define.
Isso não é especulação, é física quântica básica. Agora entra a parte que poucos conectam. Quando dois campos de frequência entram em contato direto, eles interagem. Dependendo da relação entre as duas frequências, pode ocorrer interferência destrutiva, onde uma cancela a outra, ou interferência construtiva, onde as duas se amplificam mutuamente. A hipóstase dos arcontes descreve, em linguagem simbólica, como certos materiais mantiveram um vínculo vibracional com o monade, mesmo após o mundo material ser moldado. A maioria dos elementos foi completamente integrada à arquitetura do demiurgo. Mas um pequeno grupo, segundo o texto, reteve sua frequência original, uma vibração que os arcontes nunca foram projetados para suportar, porque ela não pertence a este sistema. Quando um pneumático, alguém com a centelha divina ativa, coloca esse material em contato direto com a pele viva, algo acontece que não é metáfora. As duas frequências, a da centelha humana e a ressonância original do material, entram em interferência construtiva. Elas se amplificam mutuamente. O resultado é um campo combinado que opera em uma frequência muito acima da banda em que os arcontes funcionam. Eles literalmente não conseguem perceber esse campo, não conseguem entrar nele, não conseguem se alimentar através dele. O material se torna um muro, não um muro físico, um muro vibracional. E esse material é o ferro. Deixa isso pousar por um momento. Não ouro, não prata, não cristal de quartzo, não uma pedra rara que custa fortunas e só pode ser encontrada em lugares específicos do planeta. Ferro, o elemento mais abundante no núcleo da Terra. O metal mais básico, mais antigo, mais acessível que existe. O mesmo metal que corre nas suas veias, literalmente, no formato do ferro que compõe a hemoglobina do seu sangue. E é exatamente por isso que o sistema não queria que você soubesse disso. Se o metal protetor fosse raro, caro e difícil de obter, não haveria problema em deixar o conhecimento circular, porque apenas os privilegiados teriam acesso. Mas o ferro, qualquer pessoa em qualquer parte do Brasil, em qualquer nível econômico, pode segurar um pedaço de ferro na mão agora mesmo. Qualquer pessoa pode usar um objeto de ferro encostado na pele. Isso tornava o conhecimento universalmente acessível. E um conhecimento que torna qualquer pessoa capaz de selar seu próprio campo energético sem precisar de intermediário é um conhecimento que destrói completamente o sistema de controle espiritual. Se você não precisa de proteção externa porque seu próprio campo está selado, para que serve um padre intercedendo por você? Se os arcontes não conseguem alcançar alguém que está usando ferro ativado, para que serve a confissão? Para que servem os sacramentos como mecanismo de purificação? Para que serve o dízimo como pagamento por acesso espiritual? Tudo se torna desnecessário. Isso não era heresia teológica. Era ameaça econômica e política ao sistema mais poderoso do mundo antigo. E é por isso que a purga foi tão sistemática. No século IV, após o concílio de Nicéia em 325 d.C., iniciou-se uma operação que a história oficial chama de consolidação doutrinária. Mas se você ler nas entrelinhas dos relatos que sobreviveram, o que aconteceu foi uma caça muito específica. Comunidades no Egito, particularmente na região de Nag Hammadi e ao longo do Vale do Nilo, foram varridas. Comunidades na Síria, onde o gnosticismo tinha raízes profundas. Comunidades na Gália, na atual França. O padrão em todas elas era o mesmo: confisco e destruição de objetos de ferro usados em práticas de proteção energética. Exílio ou morte dos que ensinavam sobre os arcontes e sobre o mecanismo de proteção. Os textos eram queimados. Os objetos eram confiscados e derretidos, ironicamente usando o ferro contra si mesmo, transformando-o em outros artefatos do sistema. As pessoas eram dispersadas.
Mas aqui está o que o sistema não entendeu sobre a natureza desse conhecimento. Você pode queimar um pergaminho, você pode derreter um amuleto, mas não pode confiscar uma frequência. O conhecimento não mora nos objetos, mora na compreensão do mecanismo. E a compreensão do mecanismo passou de mestre para discípulo, de geração em geração, através de linhagens que aprenderam a se tornar invisíveis. Monges em mosteiros isolados que preservaram o ensinamento dentro de simbolismo aparentemente ortodoxo. Alquimistas medievais que esconderam o conhecimento gnóstico dentro da linguagem da transformação dos metais. Tradições populares no Brasil, na África, na Europa, que preservaram o uso protetor do ferro sem necessariamente nomear os arcontes. E agora, esse conhecimento chega até você, não por acaso. Deixa eu te mostrar algo que vai apagar qualquer dúvida restante sobre a universalidade desse ensinamento. Em culturas que não tiveram nenhum contato entre si, de forma independente, o ferro emergiu como o elemento protetor por excelência. E isso é impossível de explicar culturalmente. Só é possível explicar vibracionalmente. No Antigo Egito, amuletos de ferro eram colocados sobre os corpos das múmias, especificamente na região do coração, para proteger a centelha vital durante a jornada após a morte. Os egípcios chamavam o ferro de Ba-en-Pet, que significa literalmente osso do céu, porque o ferro mais valorizado vinha de meteoritos, fragmentos que literalmente caíram de fora do mundo sublunar, de fora do domínio do demiurgo. Entre os druidas celtas da atual Irlanda e Grã-Bretanha, anéis de ferro eram usados especificamente na garganta, no centro energético da expressão e da verdade, porque acreditavam que o ferro protegia a voz verdadeira contra influências externas que a distorciam. Na Mesopotâmia antiga, o ferro era chamado de metal do céu por razões idênticas às dos egípcios. Os primeiros objetos de ferro da região eram meteóricos e eram tratados como objetos sagrados de proteção, não como ferramentas. No Brasil, você já ouviu falar de colocar uma faca ou uma tesoura embaixo da cama de alguém, com mau olhado? Ou de passar uma faca fria no corpo de uma criança com quebranto? Isso não é superstição. É um fragmento de conhecimento vibracional muito mais antigo e muito mais profundo do que qualquer pessoa que faz isso hoje tem consciência. Em tradições de matriz africana, o orixá Ogum, Senhor do Ferro, é especificamente o protetor dos caminhos, o que abre passagem e corta o que bloqueia. Não é coincidência que o ferro seja o metal de Ogum. É memória vibracional preservada em forma mítica. A verdade não é cultural, é física, é frequência, e aparece em todos os lugares onde humanos com centelha viva precisaram se proteger do sistema que os cerca. Mas aqui está onde a maioria das pessoas comete o erro que invalida tudo. E preciso te avisar sobre isso agora, porque o que vem a seguir é o que separa quem vai realmente se libertar de quem vai apenas se sentir bem com uma informação interessante. Usar ferro sozinho não basta. Se bastasse usar qualquer pedaço de ferro, todo ferreiro no mundo seria protegido. Todo mecânico, toda dona de casa com panela de ferro, todo trabalhador em siderúrgica estaria automaticamente blindado. Obviamente não é assim. O ferro tem o potencial da frequência original, mas potencial não é ativação. É como ter uma bateria que ainda não foi carregada. A estrutura está lá, a capacidade está lá, mas o circuito ainda não foi fechado. O que fecha o circuito é a centelha. Lembra que falei sobre os pneumáticos, os que carregam uma centelha divina ativa? A ativação do ferro acontece especificamente na interface entre a frequência original do metal e a frequência da centelha despertada. Sem centelha ativa, o ferro é apenas ferro. Com centelha ativa, o ferro se torna um amplificador e um escudo. Isso significa que o primeiro passo não é encontrar o objeto certo, é despertar o que já está dentro de você. E aqui está o que ninguém te conta.
A centelha já está lá. Ela não precisa ser colocada, ela só precisa ser reconhecida. Os arcontes não podem apagar a centelha. Eles podem apenas cobri-la com camadas de emoção densa, medo sobre medo, culpa sobre culpa, confusão sobre confusão, até que você não consiga mais sentir a própria luz. Despertar a centelha é fundamentalmente um processo de remoção, não de adição. Como você faz isso na prática? Deixa eu te dar um processo que é baseado exatamente nos ensinamentos gnósticos, mas que você pode começar hoje, agora, com o que você já tem. O primeiro passo é reconhecer a voz arconte, não como inimigo que você precisa combater, porque quando você luta contra ela, você produz exatamente as emoções densas de que ela se alimenta. Reconheça ela como frequência externa disfarçada. Quando aquela voz que diz que você não vai conseguir surgir, ao invés de acreditar ou de brigar, simplesmente observa: isso não sou eu. Essa frequência não me pertence. Esse ato de observação desapaixonada é o que os gnósticos chamavam de gnose, conhecimento direto. É o reconhecimento da centelha olhando para si mesma e vendo o que não é ela. O segundo passo é a purificação vibracional antes do contato com o ferro. Os textos gnósticos descrevem um processo que, em linguagem moderna, poderíamos chamar de coerência cardíaca. É induzir um estado de emoção elevada, genuína, antes de qualquer prática de proteção. Gratidão real. Não a gratidão performática que você diz porque te ensinaram a dizer. A gratidão visceral por algo concreto da sua vida, por estar respirando, por ter chegado até aqui, por estar acordado o suficiente para estar assistindo a este vídeo agora. Quando você gera essa emoção genuína, a frequência da sua centelha sobe acima da banda de alimentação arconte. Você sai do alcance e é exatamente nesse estado que o contato com o ferro fecha o circuito. O terceiro passo é o contato físico intencional. Pegue um objeto de ferro, idealmente um objeto que você escolheu especificamente para esse propósito. Não precisa ser caro, pode ser um preguinho, pode ser um prego limpo, pode ser uma argola simples. Segure-o ou coloque-o contra a pele, de preferência no peito, próximo ao coração, ou na garganta, nos pontos que as tradições antigas identificaram como os mais eficazes. E faça isso em estado de gratidão, com a intenção clara de que você está a selar seu campo, não como ritual mágico que depende de palavras certas, como ato de reconhecimento de que você é um ser com centelha e que este metal carrega uma frequência que é aliada da sua. Isso é tudo. Não é complicado, mas precisa ser real, precisa ser sentido, não apenas executado mecanicamente. Aqui preciso pausar e te fazer uma pergunta direta. Você está sentindo resistência enquanto ouve isso? Uma parte de você querendo descarta isso como bobagem, como coisa de louco, como coisa que vai te fazer perder credibilidade com as pessoas racionais da sua vida. Observa essa resistência. De onde ela vem? Não estou dizendo que todo ceticismo é arconte. O ceticismo saudável é sinal de inteligência e de uma centelha ativa. Mas existe uma diferença entre o ceticismo que pergunta e explora e o impulso reflexivo de rejeitar antes mesmo de testar. Os arcontes têm interesse específico em que você não teste isso, porque o teste real é simples, gratuito e não depende de ninguém. E o que é simples, gratuito e independente é a maior ameaça para um sistema que se sustenta na sua dependência. Eu não estou te pedindo para acreditar, estou te pedindo para testar. Faz isso por 7 dias. Cria um objeto de ferro que você usa próximo à pele com intencionalidade e com o estado de gratidão que descrevi. Observa o que acontece nas suas emoções. Observa o que acontece com aquela voz de autossabotagem. Observa o que acontece com a qualidade do seu sono, com a sua clareza de decisão, com a sensação de campo ao redor do seu corpo. E depois vem aqui nos comentários e me conta o que você experimentou.
porque eu preciso saber. E outras pessoas que estão assistindo precisam saber. Quando você compartilha sua experiência real, você está passando o ensinamento adiante, da mesma forma que ele sobreviveu séculos de perseguição, de pessoa para pessoa, de centelha para centelha. Se você ainda não se inscreveu neste canal, faz isso agora. Ativa o sino, porque o que estamos construindo aqui é uma comunidade de pessoas que decidiram parar de aceitar a versão da realidade que foi projetada para mantê-las no alcance do sistema de alimentação. E tem muito mais conteúdo vindo por aí que vai continuar expandindo esse mapa. Mas ainda preciso te dar a peça final, porque tudo que te contei até agora é sobre proteção. E proteção é fundamental. Mas proteção sem expansão é apenas sobrevivência. Os textos gnósticos não descrevem apenas o mecanismo de defesa contra os arcontes. Eles descrevem o que acontece quando um pneumático sela completamente seu campo e começa a operar a partir da frequência pura da sua centelha. E o que eles descrevem é perturbador em termos de poder. A Pistis Sophia, outro texto de Nag Hammadi, descreve o estado que se segue à libertação dos arcontes como um estado de clareza operacional que o texto chama de conhecimento que move o mundo. Não no sentido metafórico, no sentido de que, quando sua intenção emerge de uma frequência que está acima do sistema de controle, ela age na realidade de uma forma que as intenções geradas dentro do sistema não conseguem. Pensa comigo, toda decisão que você já tomou, enquanto estava no estado de medo, de dúvida, de culpa, de baixa energia, qual foi a qualidade dessas decisões? E as poucas decisões que você tomou naquele estado de clareza absoluta, quando você sabia com todo o seu ser que era aquilo, como elas se desdobraram? A diferença não é inteligência, não é sorte, é frequência. Quando você opera do nível da centelha, suas decisões carregam uma coerência vibracional que o mundo material responde de formas que parecem coincidência para quem não entende o mecanismo, mas que são simplesmente física para quem entende. O ferro não é o destino, é a porta. É o que te mantém limpo o suficiente para operar do nível real de quem você é. Deixa eu te contar sobre uma situação que muitos brasileiros acima dos 35 anos vão reconhecer imediatamente, porque ela ilustra exatamente o que acontece quando a proteção está ativa e quando não está. Pense em alguém que você conhece, pode ser você mesmo, que passou anos trabalhando duro, honestamente, mas toda vez que estava prestes a dar um salto significativo, algo acontecia. Uma doença súbita, uma briga no relacionamento que consumiu toda a energia num momento crucial, um problema financeiro inesperado que aparecia exatamente quando a oportunidade estava na mão, um amigo que trazia uma notícia perturbadora no dia anterior à decisão mais importante. A vida da maioria das pessoas acima dos 35 no Brasil tem pelo menos uma dessas sequências. Não é falta de competência, não é apenas má sorte, é padrão, e padrão tem causa. Os textos gnósticos descrevem os arcontes como entidades que operam especificamente nos momentos de maior potencial de avanço de um pneumático. Porque esses são os momentos de maior produção de centelha, e, portanto, os momentos de maior oportunidade de colheita. Eles não atacam quando você já está no chão, atacam quando você está prestes a voar. Você já notou isso na sua vida? A proteção que o ferro ativado oferece é especificamente nessa interface, no momento de transição entre um estado de menor potência e um estado de maior potência. É o escudo que mantém o campo limpo exatamente quando os arcontes mais querem penetrá-lo. E aqui está o resultado prático para a vida real. Pessoas que estabelecem essa proteção de forma consistente começam a completar ciclos, começam a chegar no outro lado das transições sem o sabotador interno destruindo o processo no último minuto. Não porque o mundo externo mudou,
porque o campo energético através do qual elas tomam decisões e atraem circunstâncias mudou. Isso é real. Isso é mensurável na própria vida. E isso é o que os ensinamentos proibidos prometiam. Não um milagre sobrenatural, mas uma restauração do funcionamento natural de um ser cuja centelha está livre para operar sem interferência. Antes de terminar, preciso te dizer algo sobre a responsabilidade que vem com esse conhecimento. A libertação arconte não é um evento. É uma prática, é uma escolha que você renova diariamente. Os arcontes não desistem porque você os reconheceu uma vez. Eles são frequências, e frequências persistem enquanto tiverem sinal para se conectar. O que muda com a prática contínua é a sua capacidade de não gerar o sinal de aterrissagem, de não descer até a frequência em que eles podem pousar. Isso requer algo que a nossa cultura consumista nunca vai te vender: consistência silenciosa. Não o espetáculo de uma transformação dramática. A prática diária, às vezes invisível para as pessoas ao seu redor, de manter seu campo, de retornar ao estado de gratidão quando você escorrega para o medo, de usar seu ferro com intenção, não como amuleto mágico, mas como lembrete físico de quem você é. O objeto de ferro no seu corpo é um âncora. Toda vez que você o toca, ele te lembra: eu sou um pneumático, eu tenho centelha, eu opero de uma frequência que o sistema não consegue alcançar. Essa lembrança, repetida até se tornar identidade, é a transformação real. Então vamos recapitular o que você aprendeu hoje, não como resumo, mas como mapa para a ação. Você viveu em um mundo onde uma camada de experiência, os impulsos de autossabotagem, a voz de inadequação, o peso sem causa, nunca foi explicada de forma satisfatória pela psicologia ou pela religião convencional. Os textos gnósticos de Nag Hammadi, censurados pela Igreja no século IV, oferecem um mapa técnico para essa experiência. Arcontes, frequências parasitas que se alimentam de emoções densas e que se disfarçam como seu próprio pensamento. Jesus, em ensinamentos que nunca chegaram aos evangelhos canônicos, revelou que o ferro carrega uma frequência original que ressoa com o monade e opera acima da banda de alimentação arconte. Esse conhecimento foi perseguido especificamente porque tornava desnecessário todo o sistema de intermediação religiosa. Sobreviveu em tradições ao redor do mundo, incluindo no Brasil, em formas que você provavelmente já encontrou sem saber a profundidade do que estava vendo. A ativação do ferro não é mágica. É a sincronização entre a frequência original do metal e a centelha despertada do pneumático, que ocorre mais efetivamente quando você está em estado de gratidão genuína e intenção clara. E o resultado prático, mensurável na sua vida real, é a capacidade de... Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.